Bom, nessa aula nós vamos falar sobre base de conhecimento, tá, pessoal? Essa é uma aula bem importante que vocês aprendam e entendam o conceito de base de conhecimento. E automaticamente a gente também está entrando aqui no módulo 4, falando sobre autoatendimento e automação de processos. Então vamos aprender a criar um artigo de base de conhecimento, importando um documento no Word. Vamos aprender a localizar e aprovar artigos de base de conhecimento, definir e aplicar testes de critérios de usuários em uma base de conhecimento. Também vamos falar um pouco de item de catálogo com variáveis e a funcionalidade try it para testar o pedido dos itens de catálogo, tá bom? E automaticamente a gente entra nesse tema, né? O que é a gestão do conhecimento? Então, basicamente, essa aqui é a disciplina, né? A gente nem está falando aqui dentro do Service não. Mas significa que os usuários vão criar, categorizar, revisar, aprovar e navegar informações importantes em um local centralizado que vai ser compartilhado por toda a organização. O conteúdo de conhecimento existe dentro de uma base de conhecimento que é gerenciada por um ou mais gestores de conhecimento. Aqui já dentro do ServiceNow, a gente tem a função Knowledge Admin, que tem capacidade de gerenciar múltiplas bases de conhecimento. E daí a gente entra em alguns casos do mundo real, né? Por exemplo, os administradores de RH podem limitar o acesso a artigos de conhecimento com critérios de usuário, por exemplo, os benefícios dos funcionários da EMEA, né, uma região, só são visíveis para os funcionários que residem no EMEA. Inclua a política de RH, calendários e instruções detalhadas para relatar violações, para reduzir casos de segurança, né? Instruções de resolução que pode ser geradas a partir de eventos, né? Gestão de eventos relacionados aqui ao mundo de tecnologia, que nós vimos anteriormente, né? Então, gestão de conhecimento é tirar o conhecimento, na minha visão, né? Principalmente da cabeça das pessoas, da mente das pessoas, e colocar esse documento categorizado, revisado, aprovado e compartilhado com várias pessoas, né? É a distribuição do conhecimento para todo mundo. E aqui a gente tem a arquitetura da base de conhecimento, né? Então a gente tem a página inicial do conhecimento, que exibe artigos de conhecimento organizados pela base e categoria, né? E aqui basicamente a gente tem acesso à base de conhecimento das temáticas específicas, né, que a gente está procurando. E aqui a gente tem umas regrinhas, né? Um artigo de conhecimento só pode ser associado a uma base de conhecimento. Então, para cada base, a gente pode ter múltiplos artigos, mas eles só podem estar em uma base específica. Você pode alterar a base de conhecimento, mas somente se o modelo de artigo selecionado estiver disponível na base de conhecimento. Então, a gente tem modelo de artigos, né, baseado nos frameworks, principalmente o framework KCS, que determina como o conhecimento deve ser armazenado, utilizado, estruturado, né? E ele tem um modelo de como o artigo deve ser escrito. Então, a gente pode só alterar de acordo com o modelo especificado para aquela base de conhecimento, né? Ou se ela tiver múltiplos modelos, dentro dos modelos que ela possui naturalmente. E aí, a gente tem a base de conhecimento também dentro do aplicativo móvel do ServiceNow, né? Ele tem base de conhecimento, artigos, a gente pode ver esses artigos, né? Pode ver artigos que sejam só relevantes para a gente, né? Que está com papel em grupo exclusivo. Pode ser acessível para usuários internos e externos, então talvez sirva para atendimento ao cliente, por exemplo, né? Usuário externo que não esteja dentro da nossa organização. E fornece feedback sobre os artigos, né? E tem um plugin aqui que é necessário para poder utilizar, que é esse plugin aqui, que vocês podem depois acompanhar aí na parte de plugins que nós vamos ver um pouquinho depois, tá bom? E aí tem essa opção aqui de importar um documento Word. E por que é super importante, então, importar os documentos Word, né? Do tipo DocX ou Doc normal, né? Porque a organização talvez já tenha alguns documentos, né, que ela use para estruturar o conhecimento, mas não necessariamente esteja numa base, mas talvez num repositório, onde ela guarda os artigos em documentos Word, né? Então, para facilitar, existe a importação do documento. Basicamente, para fazer a importação, a gente precisa selecionar a base de conhecimento, a categoria dessa base, né? Então, a base pode ter múltiplas categorias,
Então, apertar para importar e escolher o arquivo, tá? O recurso importar o documento permite que você carregue mais de um documento por vez. Ao carregar vários documentos, um artigo é criado para cada item carregado. Então ele ajuda aqui carregando múltiplos artigos para facilitar, né? E a gente tem os fluxos de trabalho dentro da base de conhecimento. Então, os processos de publicação e aposentadoria de artigo de conhecimento são controlados por fluxos de trabalho definidos para a base de conhecimento que o artigo pertence, né? Então, esse daqui é um recurso que está sendo descontinuado no ServiceNow, tá? Mas ele ainda está funcional, ainda não foi substituído aqui em base de conhecimento específica, que se chama Workflow. Ele era antes de existir o Flow Designer, que é o recurso que nós vamos aprender e ainda utilizar aqui. Mas basicamente ele tem um rito de aprovação, tá? Ele aprova ou desaprova a base de conhecimento, publica ou despublica o artigo, né? Basicamente. Então ele ajuda, facilita no processo aqui. Você pode definir um novo processo claramente, mas o processo padrão segue a metodologia, né, do KCS, então facilita a utilização, né? Você não precisa nem alterar aqui, porque está dentro do escopo esperado, basicamente. Então você pode atribuir diferentes fluxos de trabalho à base de conhecimento, pode usar o padrão ou criar seu próprio fluxo de trabalho, que a gente chama de workflow, né? Para definir a publicação e apostadorias para diferentes tipos de conhecimento. Então esse é o padrão utilizado no ServiceNow ainda, né? Basicamente o gestor de conhecimento aprova a base de conhecimento para publicação, tá bom? Assim como a aposentadoria, a revisão, né? A gente pode criar outros fluxos relacionados às bases de conhecimento. E aí, na base de conhecimento, a gente tem o que a gente chama de critério de usuário, né? Que é a segurança e a visibilidade. Então, o que o critério de usuário faz? Define as condições avaliadas contra os usuários para determinar quais usuários podem criar, ler, escrever e apresentar artigos de conhecimento. Então, a gente pode aplicar esses critérios de usuários a vários registros, né? Para o conteúdo de conhecimento, especificamente, né? Eles são aplicados no nível de base de conhecimento. Então, aqui tem um exemplo, né? A gente tem um critério de usuário que está aplicado para a região de RH do norte-americano, né? No departamento de RH. E a gente pode aplicar para usuários, grupos, roles, companhias, localizações, departamentos, né? Então isso ajuda a filtrar quem tem visibilidade, quem pode editar, quem pode escrever, quem pode aposentar os artigos, né? E também a gente tem um ponto aqui em localização que os artigos de conhecimento podem ser publicados em vários idiomas e definidos para mostrar apenas os artigos no idioma selecionado do usuário. Isso facilita, né, toda a tradução dos artigos e a apresentação deles. E por último, a gente tem o Virtual Agent. A gente vai ter uma aula falando especificamente do Virtual Agent, né? Mas ele é uma plataforma de conversação que ajuda os usuários a obter informações, tomar decisões, executar tarefas comuns dentro de uma interface de mensagens, né? A gente está falando de um chatbot e ele usa as informações armazenadas na base de conhecimento no catálogo de serviços para alimentar respostas, né? Responder aqui o atendimento, enfim. E se ele não conseguir responder, por exemplo, utilizando a base de conhecimento, ele tem a opção de mudar para um agente humano, né, que a gente chama de transbordo, né? Transbordar para um agente humano para garantir a ajuda que a pessoa precisa receber, né? Então, mais para frente a gente vai entender um pouco, mas o recurso de base de conhecimento também está aqui disponível do ponto de vista de um chatbot, né? Que a gente pode conversar, por exemplo, por WhatsApp, talvez, né? Tirar dúvidas, fazer alguma pergunta e assim por diante. E assim, nós terminamos a aula de base de conhecimento, vamos para a parte prática.